o transe, que pode ser provocado por algum estímulo natural, por exercícios ou pela ingestão de substâncias alucinógenas, levam a um estado alterado de consciência onde se confundem as forças sutis, o angélico e o diabólico. Se você fala de forças sutis da natureza, você verá tudo o que a física quântica veio a descobrir no século XX é uma coisa que antigamente se conhecia como forças sutis da natureza. Tá certo? Ou, se você ler o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, vocês vão entender do que eu estou falando. O Wolfgang Schmidt ali vai dizer que aquilo que se estuda na física quântica não é propriamente aquilo que a física antiga chamava de matéria, tá certo? Mas um estado, por assim dizer, mais primitivo e mais indefinido da matéria, que é a matéria definida exclusivamente pela quantidade, não importa a quantidade do que. E que isso era o que já tinha sido estudado por Santo Tomás de Aquino e por vários escolásticos, com o nome da matéria signata quantitate, quer dizer, a matéria assinalada ou definida pela quantidade. Tá certo? E de fato é a mesma coisa, o Wolfgang Schmidt está montado na razão. Então, com um nome diferente, o mesmo fenômeno é redescoberto, séculos depois, por métodos completamente diferentes, mas nem por isso deixa de estar falando da mesma coisa. Então isso quer dizer que todo o universo da natureza ele está permeado por forças sutis que não são propriamente de natureza material, embora sejam, vamos dizer, o elemento fundamental da matéria, essa quantidade. O que define realmente a matéria é a quantidade, mas não basta a quantidade para defini-la, né? Tá certo? Então isso quer dizer que alguém que fosse, algum ocultista que fosse capaz de manipular algo dessas forças sutis, ele estaria perante a ciência do seu tempo como um físico quântico estaria em face da física de Newton. Ele está falando de coisas que na física de Newton não existem, tá certo? E que não são redutíveis a ela. Então aqui eu cito o Aldo Terrin, que é um jornalista italiano, aspas, a New Age, sobretudo, dá nova importância a todos os fenômenos de transe das religiões antigas e recentes, do candomblé da Bahia ao bore da África, do voodoo haitiano ao vodum de Benin e do Dahomey, do Indoep do Senegal ao Dik dos muçulmanos. Quer dizer, você imagina a quantidade de técnicas e de práticas ascéticas que foram inventadas ao longo de toda a história humana para produzir um transe, para levar o indivíduo a um estado alterado de consciência. Como, por exemplo, esses negócios dos derviches rodantes que tem na Turquia, né? O sujeito fica girando, uma hora ele cai, pum, ele cai, ele está evidentemente num estado alterado de consciência, né? Ou, vamos dizer, a repetição infindável, você pega lá os 99 nomes de Allah que tem no Corão, né? O sujeito pega um desses nomes e fica invocando aquilo, né? São 99 qualidades de Deus. O sujeito repete aquilo, articulando aquilo com um certo ritmo respiratório, né, específico. Ele também entra em transe, evidentemente, né? Então você imagina milhões de técnicas que existem, que foram inventadas em todas as culturas e civilizações, tudo isso foi absorvido pela nova era. Agora você imagina o que é que acontece, por exemplo, com um cristãozinho europeu que de repente é submetido a tudo isso. Quer dizer, o cristianismo dele dissolve em 2 minutos. Ele não vai ficar anticristão, é claro, tá certo? Mas ele terá penetrado em todo um mundo de todo um imaginário completamente diferente, onde os limites ali entre o angélico e o diabólico já não constam mais, porque não é identificável, né? Então, agora, vamos fazer assim, quem aqui não se submeteu a nenhuma experiência deste tipo? Todo mundo se submeteu. De algum modo, direto ou indiretamente, você entrou nessa. Por exemplo, você diz, mas eu nunca participei dessa coisa. Bom, você nunca entrou num grupo de psicoterapia, num grupo de encontro, né? Num encontro de casais, de uma coisa assim, você está em nova era, meu filho. Quando você pegar, eu fiz o cursilho de cristandade. Você tem ideia de quantos elementos da nova era foram incorporados em cursilho de cristandade? Um montão, né? Você nunca fez doim, acupuntura, né? Nunca consultou astrólogo, né? Nunca usou homeopatia.
todo mundo entrou. Isso aí afetou a vida de todo mundo. Então, inclusive, é claro, nós não podemos excluir desse movimento geral da Nova Era, que foi incorporado na Nova Era, muitas descobertas psicológicas e médicas importantes e válidas, tá certo? Só que elas vêm dentro de um contexto cultural que é o da Nova Era, tá certo? E que acaba sempre concorrendo para os objetivos da Nova Era. Entre outras técnicas que vieram se somar às xamânicas, destacam-se a meditação zen budista, o yoga, as práticas teosóficas e antroposóficas, o subud, os exercícios da escola Gurdjieff do grupo italiano Urso, chefiado por Júlio Zevro, o uso de drogas alucinógenas, uma variedade alucinante de técnicas de massagem, relaxamento e hipnose, e uma infinidade de outras de origem mais moderna, surgidas da pesquisa clínica e acadêmica, que também se incorporaram gostosamente na Nova Era. A bioenergética de Wilhelm Reich, a terapia Gestalt de Fritz Perls, os exercícios posturais de Feldenkrais, a terapia do grito primal de Arthur Janov, a RPG, reabilitação postural global, Rolfing, o Rebirthing, criado em Esalen por Leonard Orr, a sofrologia de Alfonso Caicedo, o biofeedback e uma infinidade de outras. Não dá para fazer a lista desse treco, tá entendendo? Muitas dessas são coisas de real valor. Por exemplo, Feldenkrais, esse era um médico israelense, ele curou John Kennedy. John Kennedy tinha um estilhaço na espinha, que ele levou acho, da Guerra da Coreia, sei lá onde, e tinha dores horríveis na espinha, e esse Feldenkrais, com os seus exercícios posturais, curou o homem, pô, né? Então você não pode dizer que isso é um nada, né? Várias outras. Não se pode compreender, por exemplo, o trabalho do Viktor Frankl fora desta corrente de ideias. Ela se incorpora aí. Então isso quer dizer que, para o mal ou para o bem, existem inúmeras contribuições da Nova Era que nós não podemos desprezar, não podemos jogar fora. Tá certo? O problema é você saber de onde as coisas vieram, com o que se misturou, e você ir separando alhos de bugalhos. Agora, você imagina de tudo isso que, por assim dizer, está no ar, está incorporado à cultura contemporânea, aparece na televisão, aparece nos filmes, né? A todo momento. Quem não foi influenciado por isso? Por exemplo, nós sabemos, há várias décadas você não consegue ver um filme de faroeste americano no qual o índio não seja um sábio. O índio é sempre um sábio, ele sempre tem uma visão do além, enquanto os brancos são os materialistas grossos, né? Da onde se incorporou isso? Você veja que toda esta cultura mágica, xamânica dos índios Sioux foi incorporado pelo quê? Pela tarica do Fritjof Franz. O Fritjof Franz, ele era um pajé honorário da tribo Sioux, né? E os livros que fizeram o prestígio acadêmico da espiritualidade Sioux foram todos escritos por membros da tarica do Franz, como Joseph Brown, que eu conheci, que é um sujeito que ele foi criado parcialmente pelos índios. O padrinho dele era um pajé da tribo Sioux, e o pai dele o entregou para esse pajé para que ele terminasse de criar. Então ele foi, desde pequeno, foi incorporando essa coisa, e quando ele cresce, ele vai estudar antropologia, e ele publica lá uma tese antropológica sobre o rito secreto dos índios Sioux. Mas ele é um antropólogo, como dizer, ele é um antropólogo ou é um antropófago, né? Quer dizer, ele é o sujeito que está estudando a cultura, ou ele é um membro daquela cultura, ele é um porta-voz daquela cultura. Isso se torna absolutamente indiscernível. Milhares de estudos antropológicos são desse nível. Você vê o que acontece com o Pierre Verger, no Brasil. É um antropólogo formado na França e se torna um pai de santo, e quando ele vai para a África, ele é recebido não como um cientista ocidental que está indo lá, mas como um guru, como um grande pajé, como uma grande autoridade espiritual da religião que teoricamente ele, como antropólogo, estava estudando. Então, quem escapou desta influência? Você, pelo menos no cinema, você assistiu uma dessas coisas e aquilo se incorpora na sua mente como se fosse uma coisa inteiramente natural, não é isso? E sempre onde aparecem essas criaturas, elas são dotadas de poderes sobre-humanos, mais ou menos modeladas sob a imagem do Dom Juan do Castanheda, que era o sujeito que podia tudo. Ele podia se transformar em curvo e sair voando, ele sabia tudo antecipadamente, né? Então esses índios que aparecem nesses filmes são todos assim.
E eu digo, bom, quantos espectadores desses filmes vão chegar em casa e eles, bom, deixa eu estudar isso para ver se as coisas eram realmente assim. Quer dizer, que se esses índios eram tão espertos assim, como é que eles perderam a guerra tão facilmente, né? Seria o caso de perguntar. Então, é evidente que está se produzindo aí uma imensa mistificação, quer dizer, dessas religiões pré-cristãs, mostrando sob um aspecto onde elas aparecem como se fosse um conhecimento sacro infinitamente superior ao cristianismo, né? Se você pega o filme do Ingmar Bergman, Fanny e Alessandra, o bandidão é um pastor protestante que adota duas crianças e as oprime, e elas são libertadas por um rabino cabalista, né? Elas estão lá presas e o rabino vai lá e pronuncia umas frases em hebraico e as crianças desaparecem e são libertadas. Então isso quer dizer, esse cara, porque estudou a Cabala, tem um poder extraordinário, né, de ordem realmente espiritual, que o pastor protestante, que era um malvadão da história, e o pastor protestante, por sua vez, ele só tinha, da religião dele, só tinha sobrado aquele moralismo repressivo, idiota, o qual também existe, sem dúvida. Então, este assalto multilateral ao imaginário, né, ele afetou todo mundo. Se vocês chegarem em casa, faça esse exercício, comece a ver. Deixa eu ver quantos elementos da nova era se incorporaram às minhas reações espontâneas. Não é isso? Pergunta assim, quantas vezes assistindo um filme desse, você faz, vamos dizer, a crítica cultural do negócio? Para saber do que estão tentando me convencer, o que estão tentando botar no meu imaginário, quem pôs isso lá e por que pôs. Claro que se você faz isso, 99% dos filmes se tornam tremendamente idiotas e perde a graça, por assim dizer. Então desculpe, seu estraga prazeres, mas às vezes as pessoas dizem, você assistiu o filme tal, daí eu respondo assim, isso aí é uma babaquice. Eu me lembro, eu tinha um grupo de alunos que era, isso muito antigamente, entusiasmados pelo filme Coração Satânico, aquele filme com Michael Rourke. Michael Rourke, esse feio para danar, e que ele é um policial que está investigando uma série de crimes, e depois ele descobre que foi ele mesmo que cometeu os crimes sob a influência do diabo. O diabo fazia uma possessão e ele cometeu os crimes, né? E tá todo mundo achando aquilo um negócio incrível, de uma profundidade extraordinária. Me chamaram para fazer uma conferência. Onde é que foi? Não foi em Niterói. Não foi não. Foi uma no Rio de Janeiro. Nós também, mas foi primeiro no Rio de Janeiro, na cidade de Campos. E eu cheguei lá e falei, desculpe decepcioná-los, mas o diabo desse filme é um diabo de quinta categoria, porque esse diabo não sabe sequer que pecados cometidos em estado de possessão não entram no juízo final. Ele está completamente inconsciente, então ele podia fazer o cara cometer quantos crimes quisesse e ele seria absolvido no juízo final. Então que raio de capeta é esse que não sabe nem mandar um neguinho pro inferno? E o pessoal ficou muito decepcionado e nunca mais falaram do filme, né? Então eu estraguei a brincadeira. O filme do Tarkovsky, como é que chamava aquele filme? Todo mundo, não, mas os filmes do Tarkovsky são um negócio de uma profundidade. Falei, profundidade nada, isso é uma vulgaridade da nova era, pô, né? Eu tenho no fim do mundo, tem um negro correndo para cima e para baixo com um roupão que tem um yin yang atrás, né? Isso é um lixo simbólico da nova era, um compêndio de besteirada da nova era, e as pessoas assistem e ficam assim, né? Assim como o filme do Bergman. O Bergman fez grandes filmes na juventude, mas depois quando chega esse negócio de Fanny e Alessandra, mas isso é besteiral da nova era, o velho está gaga, leu essas coisas e se deixou convencer. Quer dizer, o número de vulgaridades espirituais que a nova era pôs em circulação e que as pessoas aceitam como se fosse ou um sinal de sabedoria, uma mensagem divina, ou pelo menos uma coisa de grande profundidade filosófica, é acachapante você ver a onipresença desses elementos nas artes e espetáculos, no ensino, na cultura, nas discussões do dia a dia, na teologia, né? Então, se você quer entender a sua vida, você vai ter que estudar a nova era, porque olha, tem muitos elementos da nova era que estão ali,
né, incorporado. Foi somente a partir dos anos 50 e 60, com a ideologia da nova era, que a saúde passou a ser alegada como um elemento moral. Então, como não havia mais a referência, vamos dizer, à moral divina, transcendente, então começa-se a procurar, vamos dizer, o guiamento moral na esfera imanente, na natureza. Não é isso? Então, surge nos anos 60, surge uma bibliografia imensa, imensa, sobre a harmonia com a natureza. E se dissemina uma noção ética de que as pessoas boas, as pessoas que estão de acordo, né, com vamos dizer, a harmonia cósmica, serão pessoas saudáveis e felizes. E as outras serão infelizes. Então a doença passa a ser usada como um argumento contra a moralidade da pessoa. Né? Se o indivíduo está doente, é porque ele está contra a harmonia cósmica e, portanto, alguma coisa de errado ele está fazendo. Eu não sei se vocês que são mais jovens, se vocês têm informação disso, mas nos anos 60 e 70 a bibliografia sobre isso é imensa. Vamos dizer, toda esta área que nós chamamos de medicina alternativa, é em grande parte baseada nesse princípio. Ora, essa noção foi introduzida, vamos dizer, no Ocidente por porta-vozes e agentes do movimento revolucionário, empenhados em corroer a moralidade cristã tradicional e substituí-la por uma moralidade imanente de tipo naturalístico. Você não vai dizer que as pessoas eram inimigos dos gays, mas entregaram aos inimigos do gaysismo, entregaram de bandeja este argumento. Se a conduta é doente, então ela é má. É claro que aí também é um non sequitur, evidentemente. Nós sabemos que os fatores que determinam as doenças são enormemente complexos e que se existe, vamos dizer, um problema de harmonia cósmica aí envolvido, ninguém sabe onde está essa harmonia, tá certo? E ninguém é o porta-voz autorizado dela. Não é isso? Ao contrário, vamos dizer, na história da espiritualidade humana, você vê que alguns dos homens mais elevados espiritualmente eram doentes. Não é isso? Então, por exemplo, as chagas de Cristo nas mãos dos pés de São Pio de Pietrelcina seria um sinal de que ele está contra a harmonia cósmica, então ele fez algum treco errado. Né? E São Francisco de Assis e outros tantos. Não é isso? Por exemplo, Ramana Maharshi, o grande espiritual hindu, ele não podia tocar em metal, que ele sentia dores horríveis. Né? Você imagina o que é um sujeito viver sem poder encostar num metal? Então, de acordo com a moral da harmonia cósmica, ele seria, vamos dizer, não um exemplo de perfeição espiritual, mas ao contrário, ele estaria na escala mais baixa da espiritualidade. Você veja que já nos anos 80, este tipo de princípio moral que foi introduzido pela medicina alternativa, pela nova era, se incorporou na cultura dominante e criou a chamada geração saúde. Até hoje eu fico impressionado com a quantidade de propaganda que eu recebo aqui, que eu nunca pedi, a respeito de saúde. Meios de você resolver todos os problemas de saúde. Esse é um massacre de propaganda. Tá certo? Quando você vê os sites noticiosos, metade das notícias são a respeito de saúde. Descobriram uma cura para não sei o quê, descobriram um novo método de fazer ginástica para isso ou para aquilo. É assim, é o tempo todo. Então, vamos dizer, a ostentação de saúde também é associada à beleza. É outra coisa que não tem nada a ver. Uma pessoa ser saudável não quer dizer que ela seja bonita. O Lula, antes da doença, ele era mais bonito? Ao contrário. Depois que raparam o cabelo e a barba dele, até ele melhorou, ficou um pouco parecido com o Gurdjieff, adquiriu uma certa nobreza de aparência que antes não tinha. O Hugo Chávez não. Ele nem melhorou nem piorou nada que se possa fazer em favor dele. Tá certo? Saudável ou doente, ele é igualmente feio. Não é isso? Então, mas a associação de saúde com beleza virou quase que um mandamento.
e a obrigatoriedade de você preservar a sua saúde acima de tudo. Então, isto era, nos anos 60, era uma corrente minoritária, marginal, por assim dizer, que se opunha, né, à medicina estabelecida, a qual era moralmente neutra. Então introduzem o elemento, vamos dizer, a ênfase moralística no elemento da saúde. Tá certo? Então, você veja que na perspectiva freudiana, por exemplo, né, que bem anterior, a doença era às vezes um sinal de superioridade evolutiva, por assim dizer. E na filosofia de Nietzsche existe uma ambiguidade nessa coisa, onde ora ele faz a idealização da saúde, ora faz a idealização da doença. Quer dizer, os homens superiores às vezes são doentes, né? Então, a identificação da saúde com o bem e da saúde com a beleza, da saúde, vamos dizer, com a ordem, a liberdade, a democracia, etc., virou um princípio estabelecido na sociedade dominante, nas altas esferas, e não somente num movimento alternativo. Não é isso? E a partir daí, então, a alegação de que uma conduta é doente passa a vigorar como um argumento moral contra ela. Isto não aconteceria se não houvesse esta novidade introduzida pelo pessoal da Nova Era. Entre os precursores mais modernos da New Age, é preciso destacar Franz Mesmer, o descobridor do mesmerismo, né, os fenômenos de energia sutil. Fabre d'Olivet, né? Fabre d'Olivet é um negro que estudou a língua hebraica em tal profundidade que ele, recitando frasinha em hebraico, ele curava surdez. Então você imagina, né, a aura de sapiência mágica que existia em torno desse fulano, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que esse legado todo da Cabala, ele tem conhecimentos verdadeiros, claro, verdadeiros muito profundos, mas não quer dizer que você os domine. Não é isso? Você pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e faz algum treco extraordinário, ou faz desaparecer as crianças, ou cura um surdo, e pronto, você com isso você já virou, né, um guru, por assim dizer, um mago da nova era. Allan Kardec, Gerardin Coase, Papius, Madame Blavatsky, Edgar Cayce, Aleister Crowley, Rudolf Steiner, Julius Evola, e com uma certa ambiguidade, como veremos adiante, René Guénon e toda a sua escola de pensamento tradicionalista. Aqueles que aderem a esta escola acreditam piamente que ela é contra a nova era, que ela é contra o ocultismo, e que ela representa, André, o ponto de vista, a verdadeira tradição que aparece deformada, tá certo? E rebaixada nessas manifestações ocultistas. A coisa realmente não é bem assim, né? Digo isso depois de ter estudado essa coisa durante 40 anos, né? Então, o René Guénon é um dos pais desse movimento que ele mesmo condena. Depois aí também você tem um jogo dialético, né? Como você tem a solidificação e dissolução, também você tem esse jogo de você jogar no ar milhares de elementos de antigas tradições ocultistas ou místicas, etc., etc., evidentemente degradadas, e depois você aparecer como o portador da mensagem original que elas estão deformando e popularizando e dizendo, não é nada disso, você não tem que seguir isso, tem que seguir a mim. Então, mas uma coisa está solidária com a outra, evidentemente, né? Importantes organizações ocultistas desenvolveram-se na Alemanha, tanto durante a República de Weimar quanto no período nazista. A divulgação desse fenômeno pelo livro de Louis Pauwels e Jacques Bergier, O Despertar dos Mágicos, em 1968, foi o toque de despertar que antecedeu imediatamente a eclosão da New Age. O movimento adquire seu primeiro perfil público em Pasadena, Esalen, Califórnia, e em Princeton, New Jersey. Mas no começo dos anos 70 já havia nos Estados Unidos pelo menos 40 importantes centros de difusão, quase sempre ancorados no prestígio de cientistas místicos que buscavam uma alternativa ao materialismo. Tamanha variedade de técnicas psíquicas fornecidas pela New Age, que em geral os interessados se submetem a várias delas, sucessivamente ao mesmo tempo, o que já basta para tirá-lo quase que instantaneamente da atmosfera cristã
e jogá-lo num espaço indefinido e sem limites, onde a sucessão de experiências eletrizantes não raro vem junto com um notável decréscimo de inteligência e uma regressão a emoções infantis. Isso eu observei assim, mas eu não digo em centenas, mas em milhares de casos. Esse indivíduo está ficando idiota e está lá fazendo práticas burgefianas, e ele acredita que ele está tendo vivências cada vez mais profundas e reveladoras, e você de fora está vendo que o sujeito está ficando completamente idiota. É justamente porque ele está ficando idiota, então qualquer banalidade para ele parece ter uma profundidade extraordinária. Há um outro elemento que é comum a todas as manifestações da New Age, e esse aqui é o ponto, um dos pontos centrais da coisa para mim, e no qual não hesito em ver um eco remoto da torção operada por Immanuel Kant de uma metafísica focada no ser para uma submetafísica centrada no sujeito. De fato, em toda a New Age, nada se vê de similar aos milagres da Igreja Católica, que são interferências diretas do poder divino no mundo, independentes do estado subjetivo das pessoas envolvidas. Ao contrário, a ênfase da nova era recai em experiências interiores, estados de consciência, sensitividade, etc. Tudo isso passa-se dentro do sujeito. Você vê, na tradição católica, existem evidentemente os estados místicos, mas o que eles valem? Eles por si mesmos não valem nada. A importância e o valor deles depende exclusivamente de que o conteúdo objetivo deles esteja de acordo com os critérios da tradição. Então, o neguinho diz que viu Jesus Cristo, e bom, o que Jesus Cristo disse? Ele disse tal coisa. Se tal coisa confere com as coisas que ele disse em vida e com aquilo que a tradição ensina, então você aceita. Caso contrário, não. Isso quer dizer que o estado místico em si mesmo não vale nada. Você está entendendo? E, além disso, os milagres não requerem nenhum estado místico. Ao contrário, eles acontecem no mundo físico, independentemente do fato de as pessoas não estarem em estado místico nenhum. Você não vai dizer que os 70 mil neguinhos que estavam lá em Fátima estavam todos em transe místico. Não estavam nada. Quer dizer, acontece uma transformação no ambiente físico, transformação material, que é a iniciativa do próprio Deus e que independe totalmente do estado místico, do estado de consciência da pessoa que esteja ali. Na nova era, ao contrário, o estado de consciência é tudo. Então isso é a mesma coisa que dizer, as pessoas não estão buscando Deus como um ser que existe independentemente delas, que atua sobre elas e sobre o mundo, mas ao contrário, estão buscando um estado de consciência, uma transformação interior. E evidentemente, quando esses estados começam a ser valorizados em si mesmos, tá certo? Então você, é claro, você entrou no terreno do que chama o préternatural, o diabólico. Você não sabe mais o que está, da onde vêm as mensagens que você está recebendo. Tá certo? Então a ênfase inverte. Os estados místicos na Igreja Católica são vistos até com desconfiança. Isso só tem algum valor quando o objeto delas, quer dizer, o assunto delas, coincide com o que se sabe de Deus, da Santa Virgem, dos anjos, dos demônios na tradição. Então, você vê aqui que os evangelistas, por exemplo, os autores do Evangelho, eles não estavam em transe místico quando escreveram aquilo. Ao contrário, você não vê nada de... Eles estão tentando apenas relatar aquilo que viram, consultam um testemunho, perguntam o que você viu, etc, etc. Estão fazendo obra de historiador. E quando há uma visão mística, eu digo, bom, ela vale se o conteúdo objetivo, a contrapartida objetiva dela, for real. Senão, não. Ao passo que na nova era, não se fala desse conteúdo objetivo. Só se fala dos estados místicos, dos estados alterados de consciência, etc, etc. Então, a mística, ela antes falava de Deus, agora ela fala dos meus estados de consciência. O que é isso? É um kantismo. Quer dizer que, em vez de você olhar para o objeto, agora você olha para o sujeito. E as transformações internas do sujeito são tudo o que existe. Eu escrevi um livreto muitos anos atrás, o livro está muito mal escrito, eu acho, que é O Crime da Madre Agnes, que estuda a peça do John Pillmeyer, Agnes de Deus, onde, no fim das contas, todos os acontecimentos de ordem miraculosa são remetidos ao estado de consciência. Eles são estados interiores que a pessoa viveu. Eu digo, mas se for um estado interior, então não é milagre nenhum. O milagre tem que acontecer no mundo objetivo, no mundo externo, no mundo físico. E ele não tem nada a ver, por exemplo, a menina sem pupilas que vai lá, Padre Pio reza, a menina começa a enxergar sem pupilas. Esse é um fenômeno da ordem física. A menina não estava em outro estado de consciência, nem o Padre Pio estava em outro estado de consciência. Então essa é uma interferência de Deus, uma interferência objetiva. E na Igreja Católica é isto que importa. O estado místico, por si, ele não é nem sequer recomendado. Ele deve ser uma coisa muito perigosa, não se meta nisso.
É isso? Se Deus quiser lhe dar uma visão mística, Ele dará. Entendeu? Não se recomenda que ninguém procure isto. Você vê, essa coisa de você ficar, vamos dizer, forçando um estado místico, como se faz no dhikr islâmico, né? Isso na Igreja Católica já é considerado um treco diabólico por natureza. Quer dizer, você está forçando para você entrar num estado alterado de consciência. Tá certo? Então isso quer dizer que a nova era, ela inverte. O mundo objetivo não interessa mais. Não interessa nem saber se Deus existe ou não. Interessa que eu tive um estado interior, eu tive uma visão, eu tive um estado alterado de consciência, etc, etc. Leiam este livrinho. O livro, repito, está muito mal escrito e tem erros, inclusive, mas, no essencial, o que eu estou dizendo ali está certo. Esse filme, por exemplo, é um exemplo dentre milhões que eu escolhi para mostrar essa torção do fenômeno objetivo, da realidade objetiva, para o estado subjetivo. E essa torção, ela é comum a todos os elementos da New Age. Então, esses estados subjetivos, por sua vez, estados alterados, eles nem têm e nem deixam de ter um valor cognitivo. Eles não são e não podem ser submetidos a esse teste, porque a validade é o estado subjetivo. O que importa é o que você sentiu, o que importa é o que você acha que percebeu, né? O que importa é a sua transformação interior, etc, etc. E nessa peça desse John Fielmeyer, que depois virou um filme, essa peça, aliás, ela foi encenada no Brasil também com a Valdeirês de Barros, que era a mulher do Plínio Marcos. E depois ela leu esse meu livrinho e ficou muito interessada nesse aspecto da coisa, mas não sei o que deu depois. Ela e o Plínio Marcos estavam os dois estudando esse negócio aí, não sei o que deu. Mas de qualquer modo, acredito que o meu livrinho foi o Estraga Prazeres, né? Então, vocês estão achando que essa peça é de uma profundidade extraordinária, eu estou mostrando que isso aí é tudo uma bolha de sabão. Isso aí é exatamente o que se entende como estado alterado de consciência e tal, é o que, do ponto de vista da tradição católica, não representa conhecimento espiritual de maneira alguma, mas representa apenas uma experiência subjetiva. Agora, para quem tem, vamos dizer, uma experiência superficial da religião, e nós não podemos negar que no mundo moderno, sobretudo a partir do século XIX, o ensino religioso se limita ao moralismo exterior, e tem o ritualismo e o moralismo, se reduz a isso. De repente, vemos um neguinho com proposta de estados alterados de consciência, você acha que você passou por um aprofundamento extraordinário dos seus conhecimentos. Então, é claro, quanto mais burro o sujeito é, mais facilmente ele aceita essas coisas. Então, você vê o que? Primeiro, a solidificação, que falo que não, quer dizer, a própria religião, ela se solidifica num moralismo conservador, opressivo e no ritualismo, e depois ela se dissolve nessa poeira de experiências psíquicas da nova era.